Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a Declaração Oficial 1, tá bom, da igreja, que fala sobre o fim do casamento plural. Mas antes eu quero agradecer as mensagens de vocês. Ontem minha filha gravou comigo aqui a respeito das regras de fé, recebemos muitas mensagens. Obrigado, ela pediu para agradecer as mensagens de vocês. Então, uma das pessoas que escreveu mensagem foi o Fagner Penha, né, que é ator. Ele escreveu o seguinte: gostei do incentivo para decorar as regras de fé. Foi que a presidente da primária falou ali que cada regra de fé decorada, a criança ganhava uma bola de sorvete, né? E depois ela repetiu essa atividade fazendo com cupcake. Cada regra de fé que a pessoa conseguia decorar ganhava um cupcake. E na lousa ali, né, num quadro mural que elas fizeram, era muito legal ver as crianças decorando e ganhava ali, né? Tinha um desenho ali, um cupcake ou uma bola de sorvete. Isso foi muito legal de participar. E foi muito legal comer também, né? Como o Fagner Penha falou aí, é um incentivo muito grande. Mas a parte melhor foi estar junto com a minha filha e ajudar ela a decorar, participar nesse processo todo. Inclusive, muitas mensagens que eu recebi aqui são de pessoas que ajudaram aí seus netos, né, filhos, a decorar as regras de fé. Parabéns, tá bom? Isso é um legado que nós deixamos aí para nossas gerações futuras. Outra mensagem aqui foi da Zeza Vieira. Ela disse assim: irmão, que filha linda você tem, né? Perguntou, só tem ela? Sim, eu só tenho a Carol como filha, tá bom? Filha biológica de sangue, tá bom? Mas eu tenho muitas outras filhas de coração e filhos de coração. Tem o Alexandre Pereira aí, que apesar de ter a minha idade, ele me chama de pai, né? Quase a minha idade, né? Ele é um pouco mais novo. Mas eu não sou pai biológico, mas eu fico muito feliz que outras pessoas me consideram como pai. Tem aí a Yara Cristina, a Bárbara, né? Várias pessoas me consideram aí como se fosse um pai. Na minha ala aqui tem a Fernanda. Então é um privilégio, é um título muito bom esse de pai. Eu fico feliz quando as pessoas me consideram assim, tá bom? E vocês que ajudam, né, netos, filhos, né, a decorar as regras de fé, ensina eles no caminho do Senhor, é excelente, né? Como diz a Escritura, ensina a criança no caminho que se deve andar e ela não se desviará dele. Também a Zeza, ela pegou essa mensagem que eu compartilhei ontem e compartilhou com a presidente da primária da ala dela, né? Uma ideia para ela fazer como atividade de decorar as regras de fé ali. Bom, muito obrigado aí pelas indicações e as mensagens. Eu vou compartilhar com vocês aqui a Declaração Oficial 1, que fala sobre o fim da poligamia, tá bom? Bom, eu já falei errado aqui, né? Porque na verdade a igreja ela não viveu a lei da poligamia, tá bom? O que a igreja viveu foi a lei do casamento plural, tá bom? Qual é a diferença, né, da poligamia para o casamento plural? Dizendo logo de praxe aqui, né, que a regra oficial que Deus ele coloca, né, como padrão é a monogamia, né? Monogamia significa o homem ter uma única esposa. Então, quando o homem tem duas esposas é chamado bigamia. Essa palavra bi significa dois, assim como a gente fala bicampeão, né? Um time de futebol ali é bicampeão, é porque ele foi campeão duas vezes. Então, como um homem ele se casa com duas mulheres, ele se torna ali bígamo, tá bom? E depois, se ele se casou com mais mulheres do que duas, aí sim entra na regra da poligamia ou casamento plural. Mas qual é a diferença da poligamia e o casamento plural? Bom, a poligamia, por exemplo, quem viveu foi Davi e Salomão, tá bom? Que eles tinham muitas esposas e também contraíram para si concubinas, tá bom? Que eram servas que foram lhe dadas ali como esposa. A diferença na poligamia é que existe a esposa que é a maior, né? A considerada a maior.
do que as outras. As outras, mesmo sendo esposa ali, são consideradas como servas, tá bom? Então, essa é a diferença aí da poligamia. Já no casamento plural, não. Quando o homem adquire outras esposas ali, elas ficam em condição de igualdade, tá bom? Elas deixam de ser serva e ficam na condição de igualdade ali, tá bom? Não existe assim essa coisa, é a primeira esposa, é essa esposa aqui a que manda, não existe isso. Já na poligamia é um pouco diferente. Por isso que eu digo, tá bom? Que na igreja o que foi praticado foi o casamento plural, não a poligamia. Bom, só para deixar claro aí. Mas em vários livros e artigos, né, em história da igreja, é muito fácil, ao invés de falar casamento plural, falando poligamia ali, por causa que muitas pessoas não sabem a diferença, coisa assim, e acaba dizendo. Às vezes acontece, a pessoa fala uma palavra errada, né, mas dá o mesmo sentido, a pessoa vai entender como a mesma coisa, se ela não sabe a diferença, aí tanto faz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Nós sempre falamos a primeira visão de Joseph Smith. Né? Todo mundo fala a primeira visão. Só que não foi a primeira visão. Foi a primeira visita, porque o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram pessoalmente a Joseph Smith no Bosque Sagrado, tá bom? Não foi uma visão. Diferente de visão, por exemplo, quando o anjo Moroni apareceu a Joseph Smith, ele mostrou em visão onde estavam as placas, que era o livro de Mórmon, de maneira que quando Joseph Smith ele visitou o local, ele reconheceu imediatamente por conta daquela visão. Então isso é uma visão, ou seja, o anjo Moroni apareceu a Joseph Smith pessoalmente no quarto dele, uma visita, e em visão mostrou para ele onde estavam as placas. Então por isso o mais correto a dizer sobre a primeira visão é que não foi uma primeira visão. É a primeira visita, né, do Pai e o Filho a Jesus Cristo. Mas todo mundo fala a primeira visão, já foi escrito dessa maneira, e aí colou, já ficou desse jeito, tá bom? Mas tem uma diferenciação aí, o que é uma visão e o que é uma visita, tá bom? O mesmo acontece com a lei aqui do casamento plural. O que a igreja viveu foi o casamento plural e não a poligamia. Tá bom? Um exemplo de casamento plural foi Jacó. Jacó, né, ele saiu de sua terra, né, a mãe dele, Rebeca e Isaac, pediu, né, para ele fugir por causa do irmão dele que estava bravo lá, tinha vendido a primogenitura. E aí ele foge, vai lá para a casa de Labão. E lá ele fala que pretende morar ali e trabalhar. Aí ele fala, não vai trabalhar para mim de graça, né, o que você quer? E aí, como ele havia se apaixonado por Raquel, ele falou, me dê a sua filha, né, em casamento, a Raquel, a mais nova. E aí, Labão concordou com os termos e ficaram acordados ali de que durante 7 anos ele trabalharia e ganharia então Raquel como esposa. Bom, ele trabalha os 7 anos, mas quando chega ali na hora de receber o prêmio, né? É bem interessante isso na cultura antiga, né? Que os homens, para casar com as mulheres, tinham que dar um dote. Naquele caso ali, Jacó ele não veio com nada, com nenhuma posse, então ele pagou com o próprio trabalho dele ali, 7 anos de trabalho para adquirir ali Raquel, né, como esposa. Inclusive, seria uma grande ofensa um pai entregar uma filha para um homem sem ganhar um dote, né? sem ganhar nada em troca. Porque seria como se a filha dele não valesse nada, ele está dando por nada. Por isso era cobrado ali um dote, porque uma filha é algo precioso, né? Eu mesmo amo muito minha filha. Então, a filha era algo precioso, então tinha que ter um dote. Jacó ele pagou 7 anos ali de sua vida trabalhando para ganhar Raquel. Mas quando foi casar ali no quarto escuro, ao invés de dar Raquel para Jacó ali, ele deu a filha mais velha, Lia, né? E aí acabou que eles consumaram aquele casamento naquela noite e aí não dava mais para desfazer o casamento. E aí então eles fazem outro acordo, né? Para que ele receba Raquel como esposa dessa vez. E aí então mais 7 anos ele trabalha, né? Ele recebe ela como esposa e trabalha mais 7 anos ali, ou seja, 14 anos para ter ali a esposa amada ali.
tá bom? Então ele pagou isso como dote. Depois de terminado o serviço dele, os 14 anos, ele decide ir embora. E aí então o Labão, né, ele dá ali para suas duas filhas duas servas, né? Uma Bila para Raquel e dá também a outra Zilpa, né, para Bila, para Lia. E aí o que acontece? Raquel, ela não podia ter filhos, né? Ela estava estéril ali, não estava conseguindo ter filho, então ela dá a sua serva a Jacó como esposa, tá bom? A Bila. E aí então Bila tem filhos com Jacó. Ela dá como esposa, então a partir daquele momento ela deixa de ser serva e vira uma esposa. E até mesmo Lia, né, que já tinha tido ali uns 4 filhos com Jacó, também decidiu dar a sua serva a Jacó como esposa, tá bom? Que era a Zilpa. Também Jacó teve filho com Zilpa. Depois o Senhor abriu o ventre também de Raquel e ela teve filho. E é daí que saem as 12 tribos de Israel, tá bom? Então Jacó teve aí 12 filhos homens e uma filha mulher também desses 4 casamentos que ele teve. Então isso foi casamento plural, tá bom? Todas estavam em igualdade de condição aí. Bom, só passar uma mensagem aí para as mulheres que Jacó ele esteve disposto a pagar 14 anos de sua vida para adquirir a esposa que ele amava. Então se um homem, né, ele não está disposto nem a te convidar para um cinema e nem para ir tomar um sorvete, né, que homem é esse, né? Então não te merece, né? Então é melhor ficar sozinha do que uma pessoa que não dá nada por ti. Então observe aí realmente o sacrifício que essa pessoa faz para estar do seu lado, para ligar para você, estar com você. É muito importante essa observação aí. Bom, dada aqui a explicação do que é poligamia e o que é casamento plural, vou continuar a mensagem aqui, tá bom? O casamento plural ele foi muito difícil de ser iniciado, tá bom? Foi algo muito doloroso. A princípio foi dado ali, né? Era algo bem particular para Joseph Smith e Emma começarem a viver esse mandamento. Foi algo bem doloroso. Inclusive a revelação veio na seção 132, 51, que era uma revelação dirigida a Emma, né? Parte desse versículo aqui, 51, diz assim: para provar-vos a todos, como fiz a Abraão, para exigir uma oferta de vossas mãos, com um convênio e sacrifício. Então era algo tão difícil de se cumprir, né, que era como se fosse um sacrifício. E foi realmente, né, o casamento plural foi um sacrifício nos primórdios do tempo ali, começar esse casamento plural ali, depois foram ampliando pouco a pouco ali as pessoas que podiam praticar esse mandamento do Senhor. Também, no seu término, foi algo muito difícil também, tá bom? Inclusive tem uma escritura aqui que dá para compartilhar também, que é lá na seção 124, versículo 75. Porque o que acontece? Os membros da igreja, eles tentaram viver o máximo que deu o casamento plural. E aí, depois sai uma lei dos Estados Unidos ali, né, do Supremo, né, do Congresso, né, que é a última instância ali, dizendo que não poderia existir casamento plural ou poligamia. Então, era uma lei criada exclusivamente para os membros da igreja que estava vivendo ali esse mandamento. E aí o Senhor fala, né, nessa revelação aqui, inclusive quem se pronunciou, né, na declaração e apresentou foi o conselheiro, né, do presidente Rutherford, né, Rutherford, era presidente Kennan. E ele leu essa escritura aqui, seção 124, 75, que diz assim, uma parte dela: aceitarei suas ofertas, pois não serão para mim como a oferta de Caim. Ou seja, quando ele diz aqui que a oferta dos membros da igreja não seria como a oferta de Caim, é porque eles haviam sido proibidos de guardar esse mandamento do casamento plural. Então o Senhor aceitou a oferta deles, o que eles puderam fazer. Bom, dado aqui a declaração oficial 1, o término, né,
do casamento plural, né? Então foi um processo também para se terminar o casamento plural. As famílias, como é que estava ali, né? As famílias tinham afetos umas com as outras ali, e aí foi muito difícil também. Inclusive algumas famílias se mudaram para o México, outras para o Canadá, para continuar vivendo ali dali em diante, né? Não continuar casando outras famílias futuramente, mas para continuar em laços familiares ali. Né? Porém, aqueles que tiveram que abandonar o casamento plural, ou seja, manter uma única esposa, seria como hoje um homem que tem a sua obrigação com a família que ele não está mais, né? O que nós chamamos de pensão. Ele continua honrando o compromisso com os filhos, sustentando sua família, mas ele tem um outro relacionamento. Então, foi realmente algo muito difícil de terminar. Foi difícil para começar e também foi difícil para terminar. Eu termino essa mensagem aqui falando sobre a declaração, né, oficial aqui do presidente Rutherford. Deixa eu pegar a parte aqui. Ele fala sobre a parte do discurso dele, que diz assim: o Senhor jamais permitirá que eu ou qualquer outro homem que presida esta igreja vos desvie do caminho verdadeiro. Isso não faz parte do plano. Não é a intenção do Senhor. Se eu tentasse fazê-lo, o Senhor me afastaria do meu lugar. O mesmo acontecendo com qualquer outro que tentasse afastar os filhos do Senhor dos profetas de Deus e seus deveres. Então o Senhor fala aqui por meio do profeta Rutherford que jamais ele vai deixar o presidente da igreja, a liderança, afastar o povo, tá bom, do caminho do Senhor. Então ele havia recebido a revelação de o término, né, desse casamento plural. Claro que tinha ali a pressão, né, da lei dos Estados Unidos, né? Antigamente eles estavam apoiados na lei do liberdade religiosa, então eles praticavam o casamento plural baseado na liberdade religiosa, de viver as suas crenças. Porém, quando o Congresso ali, né, a última instância, né, o Supremo Tribunal fala que não pode mais, aí então eles buscam ao Senhor e recebem essa revelação. Uma parte que o presidente Woodruff disse está aqui, ó. O Senhor mostrou-me que por meio de visão e revelação exatamente o que aconteceria se não abandonássemos essa prática. Então o Senhor mostrou em visão a ele o que ia acontecer. E na visão que ele havia recebido, de qualquer maneira a prática seria terminada. Né? Se eles mantivessem firmes em continuar o casamento plural ali, o que ia acontecer? Os líderes da igreja seriam presos, as suas propriedades da igreja seriam confiscadas pelo governo, tá bom? E não somente as propriedades da igreja, mas casa dos membros da igreja também seriam confiscadas, de todos aqueles que viviam a lei ali do casamento plural, tá bom? E aí, por fim, eles teriam que se dobrar à lei, tá bom? Ou seja, teriam que deixar a prática do casamento plural. E a outra visão que ele deu é que se o povo aceitasse a partir daquele momento, né, o término, né, do casamento plural, que ia terminar, ia ser doloroso do mesmo jeito, mas eles não sofreriam, né, perderiam os templos, perderiam suas casas, seriam presos, né, passariam por tanto tormento, né? E aí ele colocou como condição ali, né, dizendo o que vale a pena, né? Vai parar toda a obra do Senhor, o trabalho vicário, o trabalho no templo. E aí ele começou a esclarecer isso ao povo na declaração oficial aqui, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, só respondendo uma pergunta, né? Falando, será que o casamento plural ele vai voltar um dia? Bom, eu acredito que ele não vai voltar antes do milênio. No milênio eu acredito que vai voltar sim. Acredito amparado em uma escritura que eu vou compartilhar com vocês aqui. Fica aqui em Isaías capítulo 4, o versículo 1 e 2.
Bom, de começo eu vou ler esse versículo aqui, falando que é uma profecia de Isaías que já se cumpriu, tá bom? Já se cumpriu no passado e que irá se cumprir também no milênio, tá bom? Então aqui fala o seguinte, Isaías capítulo 4, versículo 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos de nosso pão e vestiremos de nosso vestido. Tão somente permite que sejamos pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Opróbrio é o estigma da mulher dela não ter sido casada. Né? Era uma vergonha muito grande a mulher não ter sido casada e não ter tido filho. Então, quando fala aqui tira o nosso opróbrio, significa casa-se conosco e nos dê filho, tá bom? E aqui elas mesmas estão falando, nós comeremos o nosso próprio pão, vestiremos de nosso próprio vestido. Tira o nosso opróbrio, né? Como se fosse a vergonha da mulher ali, tá bom? E aí, o versículo 2 diz então, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. Bom, aqui conforme eu falei é uma profecia que já se cumpriu. Né? A gente pode pegar essa profecia feita lá em Isaías 3:25 que diz: Os teus homens cairão à espada e teus valentes na peleja. Está falando aqui de uma guerra que existiria em Israel, na qual os homens morreriam muitos e muitos homens, tá bom? E aí essa profecia está cumprida aqui em Amós 4:10, né, que diz assim: Enviei peste contra vós, da maneira como do Egito, e os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar preso, e o fedor de vossos exércitos fiz subir a vosso nariz. Contudo, vós, concernentes a mim, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então fala que aconteceu tudo isso e os homens não se converteram a Deus. E aí por conta, né, dessa profecia, o que aconteceu? Muitos homens morreram e aí ficou muita mulher na terra. E aí então cumpre-se, né, a profecia de Isaías capítulo 4, versículo 1 e 2, que existia tanta mulher na terra que não havia homem suficiente para casar com elas. Então uma única mulher ali lançava a mão, né? Sete mulheres lançavam a mão de um único homem ali para casar-se, tá bom? Para ter o nome de casada, para ter filhos, tá bom? Essa é uma profecia que já se cumpriu. Porém, em Isaías sempre tem isso, né? De quando ele fala da Babilônia, ele fala da Babilônia que já caiu, mas fala que nos últimos dias também nós vivemos em Babilônia, Babilônia do pecado. Então ele faz essa menção do que já passou e também joga para o futuro. E aqui a mesma coisa, se nós lermos o cabeçalho de Isaías 4, diz assim, ó, Sião e suas filhas serão redimidas e purificadas no dia milenar. Milenar significa o dia do milênio. Então fala que as filhas de Sião elas vão ser redimidas no milênio, tá bom? Então é fácil fazer essa conta, né? Se você vai num campo de futebol, você vai ver que a maioria são homens. Se você vai na igreja, a maioria é mulher. Logo, com certeza, muito mais mulheres vão receber o reino de Deus do que homem, tá bom? Então, o mesmo a lei que se aplicou aqui da profecia de Isaías, falando que tinha pouco homem para muita mulher, o mesmo vai acontecer no milênio, tá bom? Repetindo aqui, ó. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos de nosso pão e nós vestiremos de nosso vestido. Tão somente permite que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, tá bom? Então, é algo que eu acredito que vai voltar no milênio, tá bom? Mas é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.